Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Eu estava lendo aqui e decidi compartilhá-los com os irmãos e irmãs. Eu vou liberar algumas chaves importantes sobre este tema. Interessante. Jesus anda por sobre o mar. Você vai encontrar tanto em Marcos 6, 45, 52 e João 6, 15, 21. O discípulo amado de Jesus. Versículo 22 em diante vai dizer: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre o mar, as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Bom, a primeira coisa que devemos reparar e perceber é que Jesus antes de ele caminhar sobre o mar, antes dos discípulos terem se afastado para o mar, Jesus primeiro vai realizar a sua primeira multiplicação de pães e peixes. Após Jesus ter concluído o seu primeiro milagre de multiplicação de pães e peixes, vai dizer que Jesus chega em seus discípulos e vai dizer para eles embarcar, passar diante para o outro lado. Enquanto ele se despedia das multidões. Nesse momento, Jesus vai se retirar para orar. Jesus era um homem que ele sempre gostava de tirar um tempinho depois de seus ensinamentos, milagres, curas e maravilhas se realizava. Sempre tirava um momento para orar, para subir ao monte e orar. E o lugar que Jesus mais gostava de ir era o Getsemane, onde ele orava ao Pai. Mas a palavra vai dizer então que Jesus, e caindo a tarde, lá estava ele só. Ou seja, ele muitas vezes estava sozinho em suas orações. Não tinha presença de pessoas. Muitas vezes, meus irmãos, seremos só nós e Deus, e mais ninguém. Quando o barco estava longe,
E olha só o que vai dizer: açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Muitas vezes estamos no mar da vida, caminhando com Cristo. E muitas vezes ondas fortes contrárias vêm para nos afogar. E o que acontece? Vamos lá. Olha só que chave importante. Aqui vai dizer que na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. O que quer dizer na quarta vigília da noite? Significa às 3 da madrugada. Você pode pesquisar no Google ou no YouTube, ver algum vídeo, mas eu vou trazer a você que quer dizer às 3 da madrugada. É um horário em que Deus instituiu para falar com o homem. Em várias passagens da Bíblia vai dizer na quarta vigília da noite. E aqui tem um mistério. Tem um mistério. Mas vamos continuar antes de adentrar na palavra. Antigamente, as pessoas tinham relatos de avistamento de fantasmas, ainda mais os pescadores, né? Avistavam espíritos, fantasmas nos oceanos. E isso era um significado e significava azar para muitos dos pescadores. Ter visto um espírito. Mas por isso que aqui, quando eles avistaram Jesus, não sabendo que era Jesus, eles gritaram que era um fantasma, porque era comum ver espíritos naquele tempo sobre as águas. Mas vai dizer agora que Jesus, vendo o medo, o pavor que estava em seus discípulos, ele vai dizer: se acalmem, não tenham medo, sou eu. E Pedro, reconhecendo a voz de Jesus, vai fazer uma proposta, um desafio ele mesmo, tanto ousado da parte de Pedro. Um homem que foi transformado pelo Evangelho de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E aqui diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E olha só que ousadia. Versículo 29 vai dizer que Jesus disse: vem. Quantos vêm vocês já ouviram de Jesus? Se façam essa pergunta: quantos vêm eu já ouvi de Jesus? E olha só, Pedro respondeu de uma forma um tanto inusitada. Ele desceu do barco, olha só, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ele foi ter com Jesus. Pedro andou sobre as águas. Se Pedro andou sobre as águas, por que nós não podemos andar sobre as águas? Se Jesus andou sobre as águas, por que não podemos andar sobre as águas? Mas algo aconteceu nesse meio tempo. Olha só, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Agora eu quero entrar na pregação. Quantas vezes
Você, na sua vida, tem questionado das dificuldades, das aprovações. Você deixa de olhar para o alvo que é Cristo, para olhar os teus problemas. Se é uma enfermidade, se é uma dívida, uma conta para pagar, se é um filho doente, se é um marido doente, se é uma esposa doente, se é uma mãe ou um pai doente. Você deixa de olhar para Jesus para olhar para as coisas deste mundo, muitas vezes para o pecado. E na sua caminhada você decidiu que iria olhar só para Jesus, mas você deixa de olhar para Jesus. Você deixa de olhar para a cruz, aleluia, glória a Deus. E Pedro começou indo bem. Você até começou indo bem na sua caminhada com Cristo, mas as coisas foi apertando, até que você chegou a um ponto e começou a pensar em desistir, e até em certo tempo desistiu. Mas Deus te disse: vem. Esse vem de Jesus é o suficiente para nós. Mas por causa da ansiedade, das preocupações e da depressão, muitas vezes por nós mesmos, nós nos prendemos a coisas que vai nos afundar realmente. E é preciso muitas vezes renunciar o que nos afunda no mar do medo. Porque olha só, na força do vento teve medo, e o medo nos faz afundar. E começando a submergir gritou: salva-me, Senhor. Quantas vezes você tem sentido medo na sua vida? Quantas vezes o medo tem te cercado? Satanás tem falado no seu ouvido que você não vai conseguir, que esse lugar que Deus te colocou não é o seu lugar, que você deveria desistir. Mas Jesus disse: vem. E esta noite o Espírito Santo me leva a dizer a vocês: vem. Jesus está chamando: vem. Não olhe para Jesus não olhe para Jesus só como o homem que andou sobre o mar. Mas olhe para Jesus como quem pode te fazer andar sobre o mar. Jesus não só pode andar sobre o mar, como pode também te fazer andar sobre o mar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que podemos olhar para Jesus, para a cruz e focar nele. E se nós não passarmos por cima do mar, acredite que o mar se abrirá. Nós abriremos o mar e nós passaremos. Porque quando Moisés e o povo do Egito, o povo de Israel que estava preso no Egito, estava sendo perseguido pelo faraó, pelo rei, por seus adversários. O povo clamou, o povo murmurou, mas Moisés foi ao chão e orou a Deus para que fizesse algo. E Deus disse a Moisés para estender o teu cajado sobre as águas e ordenar que as águas se abrissem.
Ou seja, o teu ato de fé pode abrir o mar. Então não tenha medo. Se Jesus está dizendo para você, vem. Como ele disse a Pedro, vai. Vai com medo mesmo. Vai cansado. Vai esgotado. Aleluia, glória a Deus. Vai triste. Vai depressivo. Vai ansioso, meu irmão. Porque o que Jesus disse? Se tiveres fé, como o tamanho do grão de mostarda, e dizer este monte para se retirar no meio do mar, isso lhe será possível. Isso acontecerá. Ah, meus irmãos, que palavra maravilhosa. Que possamos não reparar na força do vento, mas reparar no que Jesus diz, vem. E olha só, o versículo 31 vai dizer, prontamente Jesus estendendo a mão, tomou, ele disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Para nós vencermos o medo, precisamos de fé. A Bíblia vai dizer que porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é verdade. Mas como, irmão Samuel, eu vou ter fé? A fé vem pelo ouvir, meu irmão. E ouvir pela palavra de Deus. Isso aí é bíblico. Está na Bíblia. Se você procurar analisar, você vai encontrar. Mas olha só mais uma chave interessante. Versículo 32 vai dizer, subindo ambos. Não é só um, subiu Jesus e Pedro. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então é importante que você esteja alicerçado em Jesus, não no seu medo, não na sua ansiedade, não na sua depressão, não no que você acredita ser verdade, mas se firmar naquilo que Jesus disse é a verdade, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos e irmãs, que possamos entender de uma vez por todas que devemos olhar só para Jesus, e se Ele diz, você vai caminhar sobre o mar, ou você abrirá o mar e passará? Ah, meu irmão, não tenha dúvida disso. Você vai fazer muitas coisas. Porque é Jesus que ordena você fazer essas coisas. E se é Jesus que está no controle da tua vida, não temas. Você vai caminhar por sobre o mar. Mas quer um segredo importante? Fale com Ele às 3 da manhã. Você pode falar com Deus na hora que você quiser, que se sentir à vontade, trabalhando, na sua casa, lendo a Bíblia, na igreja. Ore a Deus. Mas o que Jesus fala? Entrar no teu quarto, fechar a porta e orar ao teu Pai. Está em secreto Ele te recompensará. Mas o segredo é que Deus instituiu só um horário simbólico, significativo no mundo espiritual. O horário das 3 horas. Deus instituiu o horário das 3 horas da madrugada para falar conosco. Então que possamos buscar Deus na quarta vigília, às 3 horas da madrugada. Buscar os mistérios conhecidos e desconhecidos de Deus. E essa é a palavra que eu trago a vós. Que vós possam descansar no Senhor. Que vós possam descansar em Cristo. E saber que Jesus está com eles. E finalizando, olha o que vai dizer. Versículo 33, e os que estavam no barco o adoravam, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus.
Ou seja, eles adoraram a Jesus. O segredo, mas o segredo é a adoração. Quer ver o que te vai fazer andar sobre o mar? É você ter fé e você adorar a Deus. E como você adora a Deus? Por meio da sua fé. E conforme quanto mais você adora a Deus, mais a sua fé é aumentada para fazer coisas impossíveis. Coisas que, se você olhar com os olhos normais, você não vai conseguir realizar. Mas eu digo a vocês, a vossa fé tem que estar alicerçada não no que é natural, mas no que é sobrenatural. A minha fé deve estar alicerçada não no que eu vejo, mas no que eu creio. E no que eu creio em Deus. Então, meus irmãos, que vocês possam crer que Jesus é o Filho de Deus e que com Ele vocês vão caminhar por sobre o mar, ou o mar se abrirá e vocês passarão em seco por dentro do mar. Mas não se entreguem ao medo, às dificuldades da vida. Elas vão vir sim, mas muitas vezes virão para te impulsionar para o teu verdadeiro propósito e chamado para com Deus. Então, meus irmãos, se apeguem com Cristo, se apeguem com a palavra. E não se esqueçam de orar e buscar em nenhum só momento. Busquem a todo tempo a Deus. Porque aquele que busca encontra, aquele que procura acha, aquele que bate a porta é aberta. Então, meus irmãos, esta é a palavra que eu trago a vós. Me perdoe se eu falei algo fora do contexto. Eu só estou começando. E peço que me ajude em oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Estarei orando por vós. Que Deus os abençoe, os guarde, os livre de todo mal. E vamos encerrar com a oração do Pai Nosso. E assim oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. E todos nós dizemos amém. Graças a Deus.